No Trato Legal de hoje, vamos falar sobre responsabilidade civil de clínicas e laboratórios em um momento de vacinação. Fique conosco. O Trato Legal é um programa da GRTV, que é um canal de debate e notícias sobre os temas relacionados às gerências de riscos. Eu sou o Paulo Alexandre e participam da bancada conosco Francisco Galiza, que é consultor econômico, Dr. Ricardo Dayer, médico radiologista e CEO da Clínica de Vacina Fácil e CRD Medicina Diagnóstica. Doutora Paloma Oliveira, sócia da Jacó Coelho Advogados, especialista em direito securitário e direito médico. Olá, Galiza, tudo bom com você? Quais são os seus comentários? Paulo, o seguro de responsabilidade civil profissional tem crescido muito ao longo do tempo. Isso não apenas no Brasil, quanto também no exterior. Em vários setores, viu, Paulo? Jurídico, tem o D&O, que é bastante conhecido, o de escolas, e também na área médica, né? A área médica também tem crescido, tanto em termos de clínica médica, como também em termos de vacinação, o que a gente vai falar hoje, né? As coberturas usuais nesse caso, Paulo, omissão, acidentes ou uso do consultório, indenização oriundas da atuação profissional, enfim. A gente vai detalhar com especialistas da área, onde é um tema importante, crescente e que envolve cada vez mais valores financeiros mais relevantes. Doutor Ricardo, tudo bom? Seja bem-vindo ao Trato Legal. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Doutor Ricardo, a pergunta que não quer calar: como está a situação das vacinas em relação à aprovação definitiva ou emergencial? Bom, ainda estamos em fase de aprovação, né? Existem aquelas que já estão com aprovação emergencial e que podem ser utilizadas, estão sendo utilizadas no sistema público, como a Coronavac, a vacina de Oxford, né? Já são as duas aprovadas. Existem outras já com pedido de aprovação emergencial. A Janssen já está com pedido de aprovação emergencial. A Pfizer está com pedido de aprovação emergencial. A Covaxin indiana também com pedido de aprovação emergencial. Ou seja, são vacinas que já estão em fase 3 de estudo e acredito que muito breve o nosso governo já poderá comercializar com esses fabricantes e poderão trazer aqui para o nosso país, felizmente. Boas notícias, doutor Ricardo. Doutora Paloma, como os tribunais têm se comportado no que diz respeito às responsabilidades, em casos similares em outros países, com relação às vacinas, como, por exemplo, a vacina da influenza? Bom, nesse sentido, primeiro é importante que a gente pondere como que a vacina chega no nosso país, né? A gente tem que essa autorização, ela vem do poder público, é a União, através da Anvisa, que passa por todo um processo, que no Brasil, especificamente, a gente tem um processo muito rigoroso para a vacina conseguir entrar no nosso país. Então, quando a gente fala de seguro de responsabilidade civil para as clínicas, onde que ele se mostra relevante em relação à vacina, né? Quando existe algum sintoma que a pessoa sinta posteriormente, alguma reação desproporcional. Por que eu falo desproporcional? Porque quando a gente está falando de reações comuns, isso, em regra, ela não gera ação judicial. Agora, quando estamos diante de uma reação desproporcional, aí sim, que é o que já aconteceu com a vacina influenza. O que aconteceu com a vacina influenza? Tivemos casos de pessoas com uma síndrome que acometia o sistema nervoso central, então essas pessoas tinham dificuldade de locomoção, foi um processo muito complicado, ele chegou até o STJ, e até que a gente chegasse ao STJ, a gente teve decisões divergentes. A gente teve o tribunal, que a gente chama de tribunal de piso, né, que atribuiu, a princípio, essa responsabilidade à clínica, ao fabricante, e, por fim, o STJ resolveu a questão, né, botou um ponto final na questão, atribuindo essa responsabilidade à União. E por quê? A gente chama, eles chegaram a essa conclusão pela teoria do risco administrativo, que a gente conhece muito no direito, mas que basicamente, eu volto para aquilo que eu falei anteriormente, que através da união é que essa vacina consegue chegar. Então, se uma clínica particular, a clínica do Dr. Ricardo, por exemplo, ela aplicou a vacina da influenza,
Foi porque a União atestou para esse ente particular que aquela vacina era segura. Então, o que o judiciário entendeu foi nesse sentido, de que toda a campanha, por exemplo, da vacina, ela é de responsabilidade da União. Então, se houve algum tipo de omissão, algum tipo de reação que não foi devidamente comunicada às pessoas para que elas tomassem ou não a decisão de tomar a vacina, essa omissão só pode ter sido do poder público. Ela não poderia ter sido colocada para o ente particular. Mas, é como eu sempre digo, a gente tem essa decisão em relação à vacina da influenza e ela não significa necessariamente que, em eventual ação judicial decorrente das vacinas para a Covid-19, a gente vá ter decisões idênticas. Isso é muito variável, porque a gente está numa realidade diferente. Então, assim, tudo implica para que o judiciário chegue nesse entendimento. E a gente tem que ter em mente também que o ente particular ele só pode aplicar vacina, agora falando especificamente do caso da Covid, quando essa vacina ela tem autorização definitiva. Por enquanto, a gente tem aí circulando a Coronavac e a Oxford, e ambas têm uma autorização de uso emergencial. Enquanto essa autorização ela for de uso emergencial, só o SUS que vai continuar aplicando. A gente só vai ter essa vacina no ente particular quando a gente tiver uma autorização definitiva. Por enquanto, a gente tem essa autorização definitiva da Pfizer, mas que ainda não se conseguiu nenhum processo de compra da vacina. Mas as que vêm sendo aplicadas hoje, elas só têm autorização de uso emergencial. Portanto, é só o SUS quem aplica, por esse motivo. Doutora, em relação aos outros tribunais, como os tribunais têm se comportado? Bom, a nossa agência reguladora, que é a Anvisa, ela costuma ser muito mais criteriosa, assim, nesse sentido de aprovação de vacina. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade de conseguir aprovação de vacinas emergenciais que outros países não têm, porque outros países, por exemplo, aceitam uma condição que os laboratórios impõem, que eles impõem uma cláusula de irresponsabilidade. Ou seja, o laboratório vai te fornecer a vacina, mas essa responsabilidade fica a cargo da União. Então, o país que comprou essa vacina, ele assume essa responsabilidade. Via de regra, o Brasil não adere a esse tipo de cláusula, coisas que outros países, como os Estados Unidos, eles não veem problema e eles assumem essa responsabilidade. Aqui no Brasil, por enquanto, o governo tem sido muito resistente nesse sentido. Inclusive, a gente teve uma lei recentemente, nesse mês agora, aprovada, permitindo que o ente particular, que o Estado e que o município também comprem essa vacina. E nessa lei fica autorizado que esses estados e municípios façam um seguro, criem um fundo para fins de indenização de reações da vacina, justamente porque o laboratório não vai se responsabilizar. Então, assim, algo que para outros países tem sido superado com mais facilidade, o Brasil tem mais resistência. Aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor se é coerente ou não, mas outras vacinas elas estão sendo aplicadas em outros países com mais facilidade em razão dessas concessões que os países precisam fazer, e aqui tem encontrado mais resistência. Doutora Paloma, esse programa nosso deve ser visto por advogados, por segurados e também por médicos, por clínicas médicas, né? Então, eu vou fazer uma pergunta bastante ampla, tá? E você, por favor, conduza como se achar mais oportuno, né? A minha pergunta é o seguinte: que conselhos, tá, que você daria em termos jurídicos, tá? Se você pudesse escolher assim 3 grandes conselhos para as clínicas não apenas de vacina, como clínicas médicas, enfim, nesse momento que a gente vive, tão importante para a saúde de todos? Essa é a minha pergunta, essa é a minha curiosidade. Bom, eu tenho sido constantemente demandada, Galiza, nesse sentido mesmo de as clínicas estão ficando um pouco inseguras pelo cenário que a gente tem mundial, né, inédito, e pela insegurança em relação à vacina, justamente porque algumas etapas, né, foram aceleradas. E isso acaba gerando uma insegurança tanto nas pessoas que vão receber a vacina,
como no ente particular que vai aplicar. E aí o que me perguntam muito é o seguinte: Paloma, você acha que convém a gente apresentar um termo de consentimento livre e esclarecido para a pessoa antes dela tomar a vacina? E aí eu te respondo que não. Por que não? Primeiro, porque a gente tem um vício aí de cara, que esse termo de convencimento livre e esclarecido, ele já não é livre. Por que não é livre? O STF já se manifestou no sentido de que todo mundo tem que tomar a vacina. O TST já autorizou a demissão por justa causa em funcionário que se recuse a tomar a vacina. Então, aonde estaria o livre desse termo? Ele não existe. E, além disso, por um outro motivo que eu não aconselho a clínica oferecer um termo à pessoa antes dela tomar essa vacina, é porque você, nesse termo, a clínica estaria substituindo toda a campanha feita pela União. Isso eu estou dizendo assim, pensando lá na frente, numa possível interpretação de um tribunal, por exemplo. Então, na medida em que a clínica ela te oferece um documento, você depois, eventualmente, você vai demandar essa clínica, você não vai se valer da propaganda da União. Você vai dizer, não, mas eu me valido do que estava escrito no papel que me deram. E aí, qualquer tipo de informação que ficar mal esclarecida, você vai estar chamando, a clínica, no caso, estaria chamando para si uma responsabilidade que é da União, porque ela estaria aplicando uma vacina que passou pelo crivo da Anvisa. Então, é importante que a gente deixe a responsabilidade de quem realmente autorizou a entrada. Então, assim, se as etapas foram aceleradas, a pertinência de se ter acelerado esse processo cabe ao ente público, porque foi ele que fez aí uma análise de critério de razoabilidade, de necessidade, e acelerou o processo, mas ele não deixou de existir. Então, a clínica tem que tratar a vacina da Covid, quando chegarmos no ponto de autorização definitiva e de que ela puder aplicar essas vacinas, o mesmo procedimento que se adota em qualquer tipo de outra vacina. A campanha está feita, a União já se manifestou, o próprio STF já se manifestou da necessidade, da obrigação de tomar essa vacina. Não cabe à clínica fazer nada, ela deve manter o padrão que se usa nas outras vacinas, apenas aplicar a vacina. Lembrando que, apesar da gente ter uma lei recente que, em tese, autoriza os estados, os municípios e os entes particulares a aplicar a vacina, essa lei ela não tem uma aplicabilidade, não. Por que ela não tem essa aplicabilidade ainda? Porque a lei ainda diz que esse ente particular que compra a vacina de fora, ele tem que doar tudo para o SUS enquanto estiver vacinando a população prioritária. E, passada a vacinação da população prioritária, ainda assim ele teria que doar uma parte e aplicar o restante sem custo. Ou seja, a gente ainda não tem formas de operacionalizar um ente particular comprar essa vacina para aplicar na população. Porque se o ente particular vai comprar e tem obrigação de doar para o SUS, é a mesma coisa que ele não comprar. Muito bom, doutora Paloma. Doutor Ricardo, então eu gostaria que o senhor desse alguns exemplos práticos, ainda nessa linha, dar algum depoimento pessoal ou de algum colega seu que passou, enfrentou algum problema nessa área. Perfeito. De fato, na prática, a gente vê pacientes com reação alérgica a qualquer medicamento, inclusive vacinas, né? Felizmente, essas reações, o normal é que sejam reações leves ou até pseudo-reações, né? É natural que a gente tenha alguma ansiedade no ato vacinal, isso pode gerar alguma reação, que nem sempre é uma reação alérgica, e felizmente as reações graves elas são muito raras. E eu concordando com a doutora Paloma, o que a gente faz na prática? A gente dá todo o amparo assistencial para o paciente, isso é uma obrigação nossa, de qualquer paciente que sentir mal após o gesto vacinal, após a aplicação de qualquer medicamento, inclusive vacina, nós nos sentimos obrigados em atender esse paciente, dar todo
toda a assistência necessária. Por outro lado, a gente não aplica, de fato, o termo de consentimento livre e esclarecido, já que isso traria, conforme a fala da doutora, uma responsabilidade para nós de algo que já foi aprovado, né? Então, na prática, o que a gente se preocupa é em dar um suporte assistencial para o paciente. Graças a Deus, os medicamentos são muito seguros. Os medicamentos utilizados são passados por um crivo da Anvisa, de qualquer órgão de vigilância, extremamente eficaz, e com isso a quantidade de reações adversas, a quantidade de problemas com qualquer medicamento é muito raro. E, naturalmente, a gente precisa dar todo o suporte para o paciente para quando isso acontece, né? Na prática, a vacina é segura, dá para confiar? Sem dúvida, Paulo. A vacina é a solução para a gente passar por esse momento difícil que nós estamos passando. Felizmente, ela chegou, estamos já vacinando. Frente a outras epidemias que ocorreram na história mundial, a fabricação dessa vacina foi em tempo recorde e, felizmente, estamos fazendo a medida certa para tratar esse problema tão grande que nós estamos passando. Esta edição do Trato Legal está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo, doutor Ricardo, doutora Paloma. Foi bastante instrutivo esse programa de hoje. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Galiza. Obrigado, Paloma. Fico muito feliz em participar. Sempre muito enriquecedor. Obrigado, doutora Paloma. Eu que agradeço a participação, agradeço a todos que compartilharam um pouquinho de conhecimento aqui. Queria só finalizar falando um pouquinho a respeito do seguro propriamente dito, né, de responsabilidade civil das clínicas, contando que na minha experiência, eu falei um pouco dos precedentes que a gente tem, né, mas que a gente sabe que quando um indivíduo se sente lesado por uma vacina e ele vai procurar o judiciário, ele vai colocar a todos nesse polo, né? Ele vai colocar a vacina, vai colocar o fabricante, ele vai colocar a União. Digo até que ele vai preferir colocar a clínica a colocar o ente público, porque ele sabe que tem uma maior rapidez aí, enfim. Então, essa é a grande relevância do seguro de responsabilidade civil, porque uma eventual indenização nesse sentido, ela costuma ter valores altíssimos, e aí uma seguradora, ela assumiria essa responsabilidade, caso a clínica fosse condenada, seria de responsabilidade da seguradora proceder com esse pagamento, e aí ela se subroga do lugar da clínica para cobrar da União. Né, se for o caso, como a gente sabe, esse precedente, a gente tem um precedente da influenza, mas que não necessariamente vai representar uma similaridade de julgamentos, né? Então, é só isso que eu queria ponderar. Obrigada a todos. E obrigado a todos que assistiram ao programa. Espero vocês na próxima edição. Um forte abraço, se cuidem e fiquem bem.